uma fronteira caribenha no extremo norte do Brasil. O Caminhos da Reportagem veio até a fronteira entre o Brasil e a República Cooperativista da Guiana para levar até você curiosidades desses dois vizinhos, tão próximos e tão distantes. A união por comunidades indígenas e a colonização britânica de um povo com semelhanças africanas e indianas. A primeira cidade da Guiana pelo acesso do Brasil é Léten. Uma pequena cidade tem em torno de 3.000 habitantes. Mesmo pequena, atrai muitos brasileiros, devido aos preços dos tênis, confecções e eletroeletrônicos. A cidade em si ela é uma cidade parecida com o interior, mas o comércio vale a pena a gente vir. O preço é bem acessível do que como em Manaus. R$1 vale 115 dólares guianense, fato que ajuda a presença do brasileiro consumindo mais aqui na Guiana. Olha, mas aqui tudo é vendido em real, inclusive imitações perfeitas como esta. Quanto custa? Em real está custando R$45. E em dólar guianense? 5.175 dólares. E se você vende mais, em dólar guianense ou em real? Em real. Nós nos beneficiamos muito e que isso continue. Os guianenses, especialmente de Léten, apreciaríamos que os brasileiros viessem mais para ver o nosso relacionamento crescer. A colonização da região das Guianas, ou Amazônia Caribenha, data do século XVII. De acordo com historiadores, a ocupação desta região foi dividida em 5 Guianas: Guiana Espanhola, atualmente Venezuela; Guiana Britânica, Guiana; Guiana Holandesa, Suriname; Guiana Francesa, Departamento da França; e Guiana Portuguesa, Brasil, com parte do território entre os estados do Amapá e Roraima. O estado de Roraima tem uma tríplice fronteira, mas com diferencial das outras fronteiras da Amazônia. Toda esta área teve uma enorme diversidade de povos colonizadores: portugueses, espanhóis, ingleses, franceses e holandeses. A fronteira entre o Brasil e a Guiana é chamada de Planalto das Guianas. Toda esta área tem savanas e florestas e uma diversidade de trilhas que unificam os dois países e um grande potencial turístico. Foi o que percebemos ao chegar em Rockville Lodge, um resort localizado na aldeia indígena de Anai, na savana Rupununi. A região fica na divisa da Cordilheira da Serra de Pacaraima com a floresta tropical da Guiana. Fomos recepcionados com um belo jantar pelo inglês Colin Edwards. Bem-vindo a Rockville. Obrigada. Fez boa viagem. No dia seguinte, o primeiro som é dos pássaros. A imagem atrai turistas do mundo inteiro. Looks similar, but no white. All right. This So this order, is the one? yes, is This one found. right here. The map, here's Amazon. Em Rockville, o visitante é acomodado em apartamentos confortáveis. Está incluso a refeição e os passeios, com explicações sobre árvores e pássaros. Colin se diz um apaixonado pelo lugar. A amizade pelas pessoas de ambos os países é vista na forma simples como se relaciona e vive. Se considera parte da comunidade. A gente tem a capacidade de criar alguma coisa que vai melhorar a qualidade de vida para os outros. As etnias predominantes na região são os Macuxi e o Apixana, herdeiros do conhecimento dos seus ancestrais, os Caribe e Aruaque. Esses povos indígenas tinham conhecimento dos caminhos e rotas entre o litoral, as serras e as planícies deste vasto terreno amazônico. Várias vias de atalhos que facilitam o destino da viagem, informação que foi repassada de geração a geração.
é uma região com uma diversidade de trilhas indígenas que foram construídas ao longo do processo histórico de ocupação desses indígenas nesta região. Conhecendo melhor o lugar, encontramos pessoas que falavam português e inglês, a maioria com histórias de vida nos dois países. Lucy, cozinheira em Rockville, nome usado na Guiana. No Brasil, o nome? É Lucélia. Em inglês, o nome dele é? My name is Hilbert John. No Brasil, ele tem outro nome. Meu nome é Gilberto Laurino. Gilberto, um dos funcionários de Colin, explica que gosta de trabalhar no local e lhe agrada a forma como é dividida a carga horária. Trabalho por 15 dias aqui. Depois de 15 dias eu fico lá em casa, cuidando das minhas coisas, minha roça também. E pescaria, que eu gosto. A Guiana Inglesa não é dividida geograficamente por estados, e sim por regiões. Na rádio da comunidade ANAI 97.1, as transmissões são em inglês e macuxi. Ela leva notícia a toda a região 8 e 9 da República da Guiana. Agora você está ouvindo a rádio Paiomar FM 97.1, aqui no Rupununi Norte, da bonita terra da Guiana, e a hora certa para você. Na pré-escola da comunidade, uma recepção calorosa. A professora ressalta que a alfabetização nas comunidades indígenas é uma prioridade. Usamos vários métodos, alguns dos quais usados para orais, leitura, lições de demonstração, canto e poesia. Para passar aos alunos aquilo que queremos que eles entendam. Aprendizado que parece fácil quando pedimos uma leitura. This is a boy. The boy is Roy. A fase da pré-escola na Guiana compreende a idade de 3 anos e 9 meses, até os 5 anos. Depois de concluído este período, a criança sai alfabetizada. Mas isso não acontece com todos. Os indígenas, na sua maioria, são nômades e mudam de endereço com frequência, o que acaba dificultando o aprendizado na infância. Lurdinha tem 11 anos, morou toda a fase da pré-escola em Boa Vista. O primeiro contato escolar foi em português. No ensino em inglês, tem dificuldade de acompanhar. Aí você aprendeu a ler lá em Boa Vista? Só um pouco. Ah, é? Lá em Manaus ela não aprendeu nada. Fica difícil, né, quando troca para outro país, para aprender tudo de novo no outro país? Sim. Nos despedimos da comunidade de ANAI. Na estrada de Lethem a Georgetown, várias surpresas. E uma muito similar na fauna do Lavrado, no norte do Brasil. Um tamanduá-bandeira. A vegetação diferente do estado de Roraima. Um vale de lírios, mas o personagem muito comum nas savanas tropicais da Amazônia. Nós já percorremos 390 quilômetros. Agora, para darmos continuidade à nossa viagem, atravessaremos o rio Essequibo por esta balsa que funciona das 6 da manhã até as 18 horas. O rio Essequibo é o maior rio da Guiana. Nasce nas Serras Acaraí, na fronteira com o Brasil e o Oceano Atlântico. Na estrada, sem sinalização e com muitos buracos, nossos carros tracionados sentem dificuldade de continuar o trajeto. Ao anoitecer, seguindo viagem para Linden, uma das cidades mais próximas de Georgetown, nos deparamos no meio do caminho com um caminhão com carga de madeira, que tinha acabado de tombar. A carga pesada e o pouco freio do veículo, que tentava subir um trecho íngreme da estrada, provocou o acidente. No meio do escuro, em uma região que acontecem com frequência saques e roubos, por se tratar de rotas de garimpo, os motoristas estavam sem possibilidades de socorro. A empresa que nós trabalhamos sobrecarrega os veículos. Nós ficamos sozinhos e esta estrada é muito perigosa. No dia seguinte, chegamos à cidade de Georgetown, capital da Guiana.
Localizada na costa do Atlântico, na foz do rio Demerara, Georgetown concentra as principais decisões políticas e econômicas do país, com uma população estimada em pouco mais de 200 mil habitantes. Congrega uma mistura de culturas, sons e sabores. Grande parte da população tem descendência africana e indiana. Os partidos políticos são divididos de forma étnica. Está no poder o terceiro presidente de origem indiana. A Guiana reúne um conjunto de tradições religiosas. A igreja de maior simbolismo do país é uma igreja católica anglicana, construída toda em madeira, sem nenhum prego. A igreja foi construída em 1842, para a nomeação do primeiro bispo. Georgetown só poderia tornar-se cidade se tivesse uma catedral. A Guiana tem como religiões dominantes o cristianismo e o hinduísmo, sendo que 57% são cristãos e 28% são hindus. Aproveitamos a nossa permanência na cidade para visitar um templo hindu. Em termos comparativos, podemos dizer que o Brasil e a Guiana estão mergulhados em um universo de contrastes, mas cada país com sua singularidade. O Brasil é a 7ª economia do mundo, já a Guiana tem a menor economia da América do Sul. Em contrapartida, enquanto no Brasil mais de 14 milhões da população não sabem ler e nem escrever, na Guiana, 92% da população é alfabetizada. Independente dos desafios existentes nos dois países, tanto o Brasil como a Guiana recebem imigrantes que cruzam a fronteira em busca de uma vida melhor, como é o caso da brasileira Laura, que saiu do Pará e hoje mora na Guiana, onde já vive há 8 anos. Ela conta que em pouco tempo conseguiu montar um restaurante. Os hotéis foram conhecendo, foram dando informação aos seus turistas da churrascaria, e a churrascaria foi crescendo nesse sentido. E hoje, os nossos clientes, a maioria são estrangeiros mesmo. Nós quase não recebemos brasileiro mais. Já o autônomo Leonel Gomes, que com muita dificuldade luta para fazer o pequeno empreendimento crescer, afirma que o idioma ainda é a maior barreira a ser superada. A maior dificuldade para mim aqui na Guiana foi o inglês, né? Falar o inglês, porque é difícil falar o inglês. Mas a facilidade de trabalho e a oportunidade de chegar no lugar certo na hora certa, né? A guianense Márcia King fez o percurso inverso. Há 20 anos, ela deixou a Guiana para viver no Brasil, trazendo na bagagem um pouco dos costumes da mulher guianense. Atualmente é proprietária de um salão de beleza. Investiu no estilo Rastafari. Lá eu nem trabalhava, né? Era dona de casa lá na Guiana. E vindo aqui, a gente vê pelo menos eu estou vendo a vida com outros olhares, onde eu posso, né? Eu podia trabalhar, descobrir um talento que Deus deu, né? Então, profissionalmente foi muito, muito bom para mim. Nós estimamos que a população brasileira trabalhando na Guiana possa estar em torno entre 3 mil e 5 mil pessoas. É uma população que é flutuante e que não tem uma residência fixa e permanente na Guiana. A música de raiz da Guiana atrai pela batida, um instrumento diferente, com um som enigmático. Todo mundo lida com a batida do coração. Todas as culturas, raças, sociedades têm esse som. Batida do coração. Com essa simples base fundamental, todos podem tocar esse instrumento. A culinária guianense segue a diversidade do país. Nós fomos recepcionados com uma bebida muito gostosa e popular na República da Guiana, por nome de malbe,
que para eles é uma forma de desejar boas-vindas. O suco, além de ter um simbolismo de purificação, tem leve efeito laxante. Além da bebida exótica, outro atrativo é a gastronomia do lugar, que mistura temperos de diversas regiões do mundo. Quando você vier à Guiana, vem experimentar esse arroz especial no Gran Costal. A Guiana Inglesa está inserida no CARICOM, um bloco de cooperação econômica e relações industriais, visando o desenvolvimento das 15 ilhas do Mar do Caribe. A sede do CARICOM é em Georgetown. Durante anos, o comportamento empresarial da Guiana foi de costas para o norte brasileiro e de frente para o Atlântico. Isso agora, a partir do século XXI, começa a mudar, felizmente. No âmbito regional, a gente vê a construção da ponte do Rio Tacutu, que foi inaugurada agora, no ano de 2009, em que liga a cidade de Bonfim, no estado brasileiro, à cidade de Leten, no estado guianense. Então, essa ponte pode trazer uma expectativa de melhora comercial. E quando a gente fala na questão fronteiriça, não é somente comercial, é a questão da identidade, é a questão cultural, é a questão diplomática entre os países que deve ser fortalecida. O governo brasileiro foi o responsável pela concretização da ponte sobre o Rio Tacutu, que teve um custo de 5 milhões de dólares, uma realização que promove a integração entre os dois países. Na busca da possibilidade de expansão e o fortalecimento econômico, a Guiana fundou a GoInvest, uma organização que atrai investidores internacionais, com incentivos fiscais. Este ano, a organização realizou algumas reuniões com empresários do estado de Roraima. Para promover o investimento na Guiana, nós fazemos concessões fiscais. Nós damos todo o maquinário e ferramentas necessárias para a implementação do projeto. O Sebrae Roraima desenvolve um projeto de internacionalização das MPE aqui em Roraima. A ideia é que essas pessoas possam ter uma espécie de estágio nessas instituições e fiquem conhecendo como nós somos, né? Os guianenses vão ficar conhecendo assim, os nossos projetos, a nossa cultura empresarial, quais são os projetos de governo. Um passo importante para o Brasil como corredor de exportação através da posição estratégica do estado de Roraima será a concretização do Porto de Águas Profundas na Guiana. Para conhecer o projeto, fomos até Nova Amsterdã, localizada a 107 quilômetros de Georgetown. Constatamos que a obra já está em andamento, sob responsabilidade da indústria Gran Canal e o governo da Guiana. Sempre pensamos em ter os brasileiros envolvidos conosco, especialmente na fase 2 e 3, quando nós visionamos a estrada do Brasil vindo para esse local. Uma das dificuldades atuais para a ligação econômica do Brasil com a Guiana é a estrada que liga Leten até Linden. A estrada é coberta por cascalho e pissarra. Ao todo, são 459 quilômetros, uma média de 15 horas de viagem. Mas na época de chuva, o trajeto fica ainda mais difícil e demorado, cerca de 18 horas, entre florestas, serras e savanas. Apesar das dificuldades, o lado estrangeiro informa o brasileiro. Durante todo o percurso, existem placas de sinalização como esta, traduzida do inglês para o português, o que demonstra uma preocupação dos nossos vizinhos em cada vez mais diminuir a barreira da língua e estreitar laços com o Brasil. Um mar de águas escuras com possibilidades claras para o extremo norte do Brasil. Uma Amazônia caribenha, com a cara de um povo diferente e igual. Semelhanças traçadas de um povo de origem milenar. Histórias desenhadas em trilhas que ultrapassam dados oficiais, de uma fronteira de 964 quilômetros. Um povo amazônico, de países diferentes. De um lado, uma sutil formalidade inglesa, do outro, uma identidade diversa. Todos inseridos na biodiversidade, com uma localização com privilégios naturais, distantes das grandes decisões, cercada de potencialidades em busca de descobertas.